eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. Bom, e as três equipes de Belo Horizonte entraram em campo neste fim de semana. O América jogou contra o Confiança na última sexta-feira, o Atlético entrou em campo contra o Sport no último sábado e o Cruzeiro foi até Recife e encarou a equipe do Náutico. O Cruzeiro e o América, óbvio, pela Série B, e o Atlético jogando, evidentemente, na Série A. Na sua tela agora aparece o tempo em que eu falo de cada clube. Então, se você tiver interesse em pular, basta colocar no tempo aí na sua timeline aqui no YouTube. Bom, vamos começar falando do Atlético. O Atlético entrou em campo no último sábado, empatou com a equipe do Sport. O jogo do Atlético teve aí alguns bons momentos, mas a velha e problemática situação do atacante ainda persiste na equipe do Jorge Sampaoli. O Atlético dominou a partida amplamente, foram 76% de posse de bola, chutou várias vezes a gol, inclusive 9 delas no alvo, porém a equipe do Sport, trabalhando num 5-4-1, conseguiu muito bem travar o time do Jorge Sampaoli. O problema que eu vejo no Atlético é que há muita intensidade neste primeiro tempo, coloca muita força na etapa inicial. No segundo tempo, o tempo vai passando e a equipe vai se desesperando. O Atlético passa a fazer muita ligação direta, não consegue entrar tanto na área assim, e aí evidencia um problema de definição. O Atlético não tem um cara que mata a jogada no gol. O Atlético tem dificuldade, apesar de ter o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tem muita dificuldade em finalizar diretamente no alvo. E com isso o Atlético já se vê em alguns problemas. Os últimos 5 jogos teve apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Então é um time que parou de crescer no campeonato. E com isso, tanto o Flamengo quanto o Internacional conseguiram aí dar uma disparada na tabela de classificação. É claro, eu tô falando disparada, mas são só 3 pontos, o Atlético tem um jogo a menos. A questão é que a distância estava grande e essas equipes foram tirando a vantagem do Atlético aos poucos. Inclusive, elas jogaram entre elas neste fim de semana e terminou empatado em 2-2 em um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. O problema que eu vejo no Atlético, o Atlético está perdendo força, está perdendo fôlego. E isso é péssimo se tratando de uma equipe que só tem, inclusive, o Campeonato Brasileiro. Então tem que ter um pouco mais de calma ao desenvolver o trabalho, tem que ter ali peças mais interessantes na hora de trabalhar o time e, evidentemente, o Eduardo Sacha, apesar de ser um lutador, apesar de ser um cara que mostra muita força quando está em campo, não é o atacante, o centroavante que o Atlético precisa neste momento. Na tabela de classificação, o Atlético está em terceiro, 3 pontos a menos, como eu falei, das equipes do Inter e do Flamengo. O Inter é o líder do campeonato pelos critérios de desempate. E agora, falando da Série B, falando do Cruzeiro especificamente, o Cruzeiro empatou com a equipe do Náutico em 1-1, jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e o time não consegue dar uma guinada na competição. É incrível como o Cruzeiro não deslancha no torneio. O Cruzeiro tem dificuldades em propor uma sequência boa de vitórias e por isso amarga a antepenúltima colocação da competição. O Cruzeiro é o 18º, tem 17 pontos, 2 a menos, inclusive, que a equipe do Náutico, que é a primeira equipe fora dessa zona de rebaixamento. O time do Luiz Felipe Scolari foi idêntico ao que jogou contra o Operário, joga num 4-2-3-1 com o Jadson e o Adriano ali à frente da zaga, fazendo um trabalho de contenção, mas isso não está dando certo. O Regis está um pouco apagado, os 2 pontas também não têm feito absolutamente nada. O Arthur Kaique, inclusive, não podia nem estar entre os titulares, mas a opção do Filipão, que coloca o Moreno também, que não consegue dominar praticamente nenhuma bola. E quando coloca o Ayrton, dá uma melhorada ofensivamente na equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro consegue desenvolver melhor o jogo, inclusive foi dele o gol de empate, o gol que sacramentou 1 ponto para o Cruzeiro. Tendo em vista o que o Cruzeiro produziu, o resultado foi ótimo, foi bom.
Porém, para o campeonato, é praticamente um adeus à questão da Série A. Eu já fiz aqui vários vídeos falando da matemática do Cruzeiro, inclusive no último vídeo eu falei sobre isso. O Cruzeiro precisava de 46 pontos de 21 partidas, agora precisa de 45 em 20. É muita coisa, é praticamente impossível, e o nível técnico que o Cruzeiro está colocando em campo não condiz com o que ele pode imaginar uma coisa dessa. O Cruzeiro dificilmente vai conseguir ir para a Série A, e é melhor, inclusive, a torcida já se acostumar com o fato de que ano que vem o Cruzeiro vai jogar a Série B. É difícil demais. O Cruzeiro não tem bola hoje para jogar a Série A. O Cruzeiro está um nível abaixo jogando em relação a vários times da competição. E por isso, com esse desenho que tem, principalmente agora que vai entrar no segundo turno, lembrando, o Cruzeiro enfrenta o Paraná na próxima sexta-feira, no fechamento do turno, e aí já falta a enfrentar a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto na abertura do segundo turno, jogo que acontece em Ribeirão Preto. Então, o Cruzeiro tem que tentar, é óbvio que tem que tentar, mas está cada dia mais difícil. É um time que não consegue vencer, é um time que não consegue propor o jogo de fato. O Cruzeiro tem dificuldade quando está em campo, tem mais posse de bola, mas não consegue atacar mais. Então vai ser complicado, vai ser difícil. O Luiz Felipe Scolari vai ter muitos problemas, mas ele, como aceitou o projeto sabendo da situação, ele já tinha isso já em mente, que seria muito complicado. Então o torcedor do Cruzeiro já tem que se acostumar com isso, e é fato que a situação vai ficando cada dia mais complicada em relação a acesso. Mas fora de campo, o Cruzeiro acabou tendo uma grande notícia na sexta-feira, que foi a pagar menos do que já estava devendo. Aliás, vai pagar quase que metade do que está devendo, e aí vai fazer aí um financiamento a longo prazo no processo em 12 anos. A questão aqui é muito boa porque o Cruzeiro saltou de mais de 300 milhões de reais para 150. E isso, na minha opinião, acaba tirando qualquer sentido do Profut. A situação que o Cruzeiro está, certamente esse acordo seria mais vantajoso. Vamos ver aí como os outros clubes vão fazer essa questão dessa nova regulamentação sancionada pelo governo Bolsonaro na última semana, e o Cruzeiro conseguiu assim se desenvolver nessa parte burocrática e vai conseguir respirar melhor. É claro, dívidas bancárias e dívidas na FIFA também continuarão, mas só de tirar uma parte dessa questão com a União já facilita muito os trabalhos, principalmente do presidente Sérgio Rodrigues. E agora pulando para o América, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, conseguiu um bom resultado na sexta-feira, diante do Confiança 2-1. A equipe não jogou bem, teve menos posse de bola, desenvolveu o jogo de uma forma um pouco mais cadenciada, mas a equipe do Lisca Doido é um time que certamente agrada muito a quem vê, né? Da Série B certamente é um dos melhores times, consegue mostrar para o seu torcedor um futebol muito agradável. O Ademir tá jogando muito, o Rodolfo tá jogando muito, e assim o América vai galgando. Já são 5 vitórias consecutivas. O América consegue colocar um nível diferente dentro da competição, ao lado da Chapecoense. Eu vou até falar do Cuiabá, que aliás sofreu até uma derrota agora no último fim de semana. Conseguem ali deslanchar na competição, e dificilmente o América vai ficar fora da Série A, pelo menos com o futebol que está propondo neste momento. Agora, não vai ser fácil. O ano passado tem que servir de lição, a temporada 2019 do América tem que servir de lição, já que ele pegou um dos piores times da competição na última rodada, que era o São Bento, jogando no Independência, e acabou não conseguindo resultado positivo. E aliás, lamentável o América não ter conseguido subir ainda no ano passado. Mas a vida é assim. Nessa temporada, o América está fazendo um trabalho exuberante com o Lisca. O Lisca é um técnico certamente diferenciado na competição, e se conseguir manter este nível, eu não tenho dúvida nenhuma que a equipe americana vai disputar a Série A. Agora, precisa dar um passo de cada vez. Todo jogo é um grande momento, e o próximo desafio é pela Copa do Brasil contra o Corinthians. O jogo acontece fora de casa, inclusive. É claro que pelo momento do Corinthians a gente pode imaginar aí alguma situação favorável ao América, mas o América é franco atirador, vai tentar aí certamente endurecer a questão com o time paulista, mas é um jogo
complicadíssimo para o Corinthians. Certamente não vai ser fácil para o Corinthians passar pelo América e vamos ver como o América se comporta disputando a Copa do Brasil já na sua oitava de final. Já pensou se o América consegue avançar às quartas de final da competição? Vamos ver como isso vai se proceder nas próximas semanas. Então é isso. Fala Cabelo todos os dias, sempre às 11 horas da manhã. Até a próxima!